Uma narrativa de série que envolve garimpo, violência e política ao norte do país. Hoje será realizada a consultoria gratuita do projeto de série de um inscrito, Nada a Declarar. Siga acompanhando este vídeo para ver uma análise e aprender mais sobre narrativa audiovisual na prática. Meu nome é Bea Góes, sou roteirista, professora de roteiro e hoje eu vou realizar a consultoria gratuita de um projeto de série. Caso você seja novo aqui no canal, te apresento então esse quadro de consultoria gratuita. Todo mês, um inscrito envia uma sinopse de até uma página que eu avalio aqui no canal de maneira 100% gratuita. Hoje a gente vai analisar o projeto de série do Luiz, chamado Nada a Declarar. Apenas um aviso. Aqui nesse quadro, os autores têm seus nomes originais velados, então o Luiz não se chama Luiz. Mas, se o autor original ele quiser se manifestar aqui nos comentários, ele pode ficar super à vontade. Aqui, eu sempre coloco pseudônimo caso o autor, apesar de ter autorizado a consultoria, caso o autor decida que não quer ser exposto. Para quem quiser participar da consultoria, você pode mandar sua sinopse de até uma página, Arial, fonte 12, documento de Word, pode mandar em Word ou em PDF, para o e-mail beatriz@narratologia.com.br. É importante que o seu projeto esteja registrado também. Essa consultoria é dividida em duas partes. A primeira parte em que eu faço uma leitura completa do projeto e a segunda parte em que eu venho com a análise. Eu te recomendo que após assistir a primeira parte, pare e escreva sua própria crítica aqui nos comentários antes de assistir a minha, beleza? Então vamos começar com a leitura. Nada a Declarar. Obra seriada de ficção para 6 episódios de 45 minutos, ou seja, é uma minissérie, de Luiz, janeiro de 1992. Um avião particular brasileiro que abastece zonas de garimpo em Roraima é metralhado pela Guarda Nacional da Venezuela na fronteira daquele país. Piloto e 4 passageiros desaparecem misteriosamente. Nada a Declarar retrata a saga de Gabriel Machado, primo do piloto desaparecido, Santiago Cerdeira, repórter investigativo de uma emissora de TV, e Sérgio Moraes, cinegrafista escalado para acompanhá-lo. Perseverantes e se arriscam juntos numa região violenta de fronteira, numa busca clandestina para desvendar o que houve. As investigações encontram muitas barreiras, desinteresse de autoridades, dificuldades legais e ameaças, gerando uma trama complexa e arriscada. Como pano de fundo, a história de Luciano Machado, o piloto aventureiro, que foi do acidente, filho de fazendeiros ricos de uma família tradicional de São Paulo, ex-marido de Madalena Nogueira, com quem tem 2 filhas, atual chefe de jornalismo de uma emissora de TV, principal financiadora secreta da busca pelos desaparecidos. Nessa investigação, se descortina o lado mais sujo dessa região, onde o garimpo, o contrabando e o comércio ilegal de ouro e pedras preciosas, alimento de cobiça e violência, detêm o poder e se ramificam das fronteiras do Brasil e Venezuela até a Europa. Santiago e Sérgio, guiados por garimpeiros, se embrenham na mata por 4 dias, perseguidos por patrulheiros de fronteira, até descobrir na selva os restos do avião metralhados pelos militares venezuelanos. O governo da Venezuela nega inicialmente, mas depois assume o abate do avião, alegando invasão de território, sem informar sobre os tripulantes desaparecidos. Em Boa Vista, Gabriel desconfia de interesses escusos envolvendo altas patentes do exército venezuelano, contrabandistas e traficantes internacionais, empresários e políticos brasileiros ligados ao crime. Gabriel, Santiago e Sérgio são pressionados e ameaçados para desistir de sua missão. Gabriel, com uma mala de dinheiro enviada por Madalena Nogueira, ou seja, a ex-esposa do piloto que faleceu, consegue comprar as informações de Miguel, um guia de selva, que revela existir um sobrevivente escondido num acampamento de garimpo. Num arriscado encontro secreto à noite na selva, Gabriel e Santiago localizam Lúcio Carmo, sobrevivente, que narra ser participante 25 anos antes das primeiras expedições de exploração das terras adquiridas por Geraldo Machado, tio de Luciano, transformadas na Fazenda Esmeralda, onde fica o garimpo clandestino. O capataz, Gomide, um assassino frio e violento, é grande contrabandista de diamantes. Lúcio Carmo relata o ataque ao avião.
o pouso forçado na mata e a habilidade de Luciano para salvar a todos, até que os militares aparecem novamente e Lúcio se esconde na selva, ouvindo os gritos dos feridos sendo torturados. Com essas informações, o quebra-cabeças se desenha, ligando um grande roubo de dinheiro e diamantes que envolveu Gomide e Luciano Machado como piloto que deu, sem saber, transporte para a fuga dos assaltantes. O delegado que investigou o caso do roubo milionário anos antes em Boa Vista desencoraja Gabriel e Santiago a seguir nessa linha de associação. Eles desconfiam. No almoço, recebem um bilhete misterioso com um convite para visitarem um cabaré da periferia da cidade. Lá, Gabriel reencontra prostitutas conhecidas dele e de Luciano, levadas no passado às orgias dos trabalhadores da Fazenda Esmeralda. Recebem de uma das raparigas a informação de que Luciano foi morto por vingança, visto como cúmplice de Gomide no roubo dos diamantes, dando fuga aos ladrões. Eles são alertados para que não continuem sua busca, para não colocar a família do piloto em risco. Altas patentes do exército da Venezuela estão envolvidas com parceiros brasileiros poderosos no contrabando e tráfico de drogas. Revoltados, ameaçados, imobilizados e perplexos, Santiago, Sérgio e Gabriel voltam ao Rio de Janeiro, onde recebem a notícia. Interesses em jogo na política externa brasileira do governo negociaram acordos de silêncio com a família do piloto assassinato. Não se deve mais tocar no assunto. Para preservar a família do piloto, não há nada mais a declarar. Embora baseada nos fatos reais, toda a história é adaptada e narrada por Gabriel, 27 anos depois, como ficção. Pessoal, então eu vou começar aqui com a minha análise dessa sinopse. No geral, quero dar meus parabéns ao Luiz, você fez um trabalho muito bacana aqui. Sua escrita é uma boa escrita, acho que uma ou outra vírgula na pressa, uma coisa que revisão resolve, mas como um todo, uma ótima escrita, fica claro ali o que está acontecendo. E você tem uma história interessante, uma história regional, uma história brasileira. Se você me acompanha, eu sei que o Luiz me acompanha, ele sabe que isso é muito bem visto e muito bem quisto hoje. Então a gente tem sim muita oportunidade e muita abertura para esse tipo de projeto nacional que conta histórias brasileiras, ainda mais sendo baseado num fato real. É muito interessante seu projeto. Com relação à estrutura narrativa do seu projeto, você tem aí um questionamento. Com relação à estrutura narrativa do seu projeto, você tem um exemplo de uma narrativa de mistério, que você tem o que a gente chama de whodunit, né? Que é aquela dúvida: quem fez, quem cometeu esse crime, por que cometeu esse crime, né? Então você tem essa estrutura bem elaborada, você planta isso no início e você colhe isso apenas no final. Então, quanto a isso, eu não tenho muitos comentários. Com relação ao formato da sua sinopse, o seu projeto, ele tá bem escrito, mas eu, na sua sinopse, deixaria menos descritivo. Você apresenta muito projeto. Fala que o projeto vai abordar isso, vai abordar aquilo. Isso são coisas que a gente evita um pouco na sinopse. Ali ao final, quando você coloca, não, mas a história é narrada pelo Gabriel, isso tudo bem, isso não é um problema, mas você gasta ali um parágrafo, seu segundo parágrafo, para falar que vai ser uma história de garimpo, de vaidade, de obsessão, de violência. E isso é sempre muito melhor a gente mostrar que vai ser isso, do que você falar que vai ser assim. É você trazer mais cenas, trazer mais situações. Achei que ali você perdeu a oportunidade de trazer mais ações para o seu projeto. Quando você coloca que vai ter como pano de fundo a história do Luciano, eu fiquei confusa. Porque o Luciano é o piloto do acidente. Beleza. Sendo o Luciano o piloto desse acidente, por que a história dele é pano de fundo, se até a esposa dele está envolvida? Então, eu não acho que seria pano de fundo. Se você pretendia ou pretende colocar como um subplot e contar a história dele no passado, tudo bem, e isso deve estar instruído na sinopse. Porque o que me deu a sensação em alguns momentos é que você queria manter a investigação no plano presente e 25 anos antes voltar nessa história do passado do Luciano. Não sei se eu entendi corretamente, mas isso não ficou muito claro na sua sinopse. Por isso, inclusive, a dúvida: será que sua narrativa se passa em dois tempos, e daí a gente acompanha esses dois tempos se desenvolvendo? Se for, isso é muito interessante, isso é muito perspicaz. Mas se for isso, e aí vem uma outra crítica minha ao seu projeto, eu senti falta de você envolver um pouco mais de questões políticas, questões de garimpo, sabe? Eu acho que o nosso garimpo aqui, eu falo como uma pessoa da região norte, é muito pouco explorado em séries de ficção. De fato, é um ambiente que dá pra você extrair muita informação, é muito dramático, que tem bastante conflitos, tem bastante violência, com certeza. Mas eu acho que você explorou pouco isso, sabe? Eu acho que isso tá no seu projeto, mas eu quero ver situações, sabe?
mais ali uma lupa, entende como que a política se relaciona com isso, porque se relaciona bastante com isso. A gente que vive nessas regiões sabe que tem uma relação com o garimpo, porque que por vezes é passado uma vista grossa nesse garimpo. Então eu senti falta de ver essas questões no seu projeto, porque eu acho que é uma grande oportunidade de ver isso. Aí você coloca ali, por vezes, quando você vai trazer essa relação, tá muito genérico. Então você coloca ali no final que não, na realidade foi feito um acordo já com a família. Bom, se foi feito um acordo, então por que a Madalena deu dinheiro pro Gabriel para ele se aprofundar na investigação? Ou foi depois disso? Foi justamente uma coincidência? Quando eles descobriram que foi feito o acordo? Quais os interesses políticos em abafar isso? É uma questão internacional? É uma questão com o próprio garimpo? Tem algum político que está envolvido com garimpo e por isso certificou de manter essa morte abafada? Eu acho que você tem uma grande oportunidade de extrair mais conflito, extrair mais situações do seu projeto que eu não vi aqui a princípio. Mas acho até que na etapa de desenvolvimento que você tá, é natural e faz parte. Algumas informações também ficaram um pouco desconexas na sua sinopse, como por exemplo, a informação do capataz. Sempre que você der uma informação numa sinopse, é interessante que você relacione ela com o fato que acabou de ser narrado ou com o fato que ainda vai ser narrado. Mas é isso, Luiz, parabéns pelo seu projeto. Eu acho que é um projeto bem promissor, acho que tem bastante chance e acho que você deve investir e continuar escrevendo ele. Tem bastante apelo comercial, sempre é algo que a gente busca, tem mais chance de viabilizar o projeto. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, deixe seu joinha aqui, ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas. Não deixa de seguir a gente no Instagram, @narratologia, a gente também posta bastante conteúdo por lá. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau!